Muito bom, caríssimos! Mais um encontro na preparação para o concurso de juiz federal. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você quais os principais temas de bibliografia com relação ao direito administrativo. Então, o direito administrativo para o concurso de juiz federal, ele é bastante substancial, ou seja, o nível de exigência é bastante alto. Razão pela qual, além, obviamente, do informativo do Superior Tribunal de Justiça e do STF, aí eu diria que no campo do direito administrativo tem um equilíbrio, não posso falar melhor do STJ, do Supremo, acho que não teria muito sentido, o que faz sentido, né, para outras matérias, aqui acho que não faria sentido. Nós temos também que pensar numa bibliografia mais focada, uma bibliografia pensando no concurso como um todo, não só para a primeira fase, evidentemente, talvez um pouquinho mais densa. Olha, eu queria citar primeiro, principalmente para os colegas que não têm uma familiaridade com o direito administrativo, talvez um livro um pouco mais simples, até para começar ou até para ser o livro base, mas depois eventualmente se aprofundar temas em livros mais profundos. Eu citaria o livro Manual de Direito Administrativo do professor Matheus Carvalho. Ele é um professor de cursinho, bastante didático, e esse é um livro dos novos livros, vários e excelentes, né, que estão sendo publicados por aí. Eu acho que esse é um livro que me agrada bastante. O fato de ser professor de cursinho sempre ajuda, porque a pessoa busca já um enfoque mais ligado aos concursos e à didática. Então, eu acho que isso para começar, ou até para ser livro base, tudo bem, principalmente com a primeira fase, que as primeiras fases para juiz federal é bem variado no campo do direito administrativo. Depois, para aprofundar um pouco mais, pensando nas outras fases, eu teria duas opções mais clássicas, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, curso de Direito Administrativo, mas aí fortemente na parte de princípios. Acho que a parte de princípios. Os demais poderiam ou não, mas aí eu até preferiria Matheus Carvalho. A parte de princípios, o Celso Antônio, e a Maria Silvia de Pietro, o Direito Administrativo, o livro clássico dela, daí como uma obra mesmo para pesquisar tópicos específicos, temas específicos, ou até se você tiver, é uma obra de fôlego, mas até se você tiver condições, ficar como sua obra base. Perfeito? Daí acho que você fecha bem primeira, segunda, terceira fase e a quarta fase do oral também. Tá bom? Acho que não dá para ficar só num livro muito, vamos dizer, mais básico, pelo menos realmente para você chegar um pouco mais longe, que é o que interessa, né? Que é passar no concurso. Bom, o que mais? Depois queria falar um pouquinho também quais os temas que hoje a gente está discutindo na Justiça Federal e que eu vejo com mais chances de serem exigidos nos concursos de juiz federal. Primeiro, eu acho que tivemos a reforma da Previdência. Claro que a reforma da Previdência, ela trata do previdenciário, mas trata também do direito administrativo. Mais especificamente, os regimes próprios de previdência. Metade da reforma é regime próprio de previdência. E as mudanças foram substanciais. Nós tivemos questões que estão sendo hoje analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, tal como, por exemplo, a cobrança de alíquotas progressivas para os servidores, chegando a patamares bastante altos, nominais de 22%. Isso está nesse momento sendo objeto de discussão no Supremo, teve a negativa, né, em deferimento da liminar, de forma monocrática, numa DIN já ajuizada, mas é um assunto que vai se tratar, até porque, claro, essas alíquotas estão sendo reproduzidas nos regimes próprios dos estados. Além disso, regime próprio sempre lembra muito a aposentadoria especial do servidor, que é um tema extremamente complexo, difícil, não para a primeira fase, eu acho que nem a emenda não deve cair na primeira fase, mas eventualmente para uma prova de sentença, uma questão e principalmente daí no oral, ok? Outro tema que eu acho que é muito interessante, que está cada vez mais pungente, importante, é o tema do direito à saúde. Direito à saúde, medicamentos, procedimentos, nós estamos vendo tutelas sendo concedidas para garantir, por exemplo, para garantir a internação, para garantir UTI, para garantir ventilador, pode, não pode, ponderação, envolve todos os princípios constitucionais. Então, eu acho que direito à saúde é muito forte também. Depois tem os temas clássicos. Qual o tema clássico que vai cair na primeira fase, que vai pedir no oral e tem chance forte na sentença e nas questões? Licitação,
daí é o básico, mas daí eu daria uma olhada muito especificamente, além daquilo que sempre cai em licitação mais básico, na questão da revisão do contrato administrativo. Então, uma licitação mais ligada a contrato administrativo, né, seria o reequilíbrio do contrato administrativo em razão das questões econômicas decorrentes da pandemia do Covid-19. Eu acho que o Covid-19 vai cair, mas não vai cair de uma forma muito básica. Ele deve cair nesse tipo de questão, né? Outro seria improbidade administrativa, acho que é o básico, né? Improbidade administrativa, porque teve alterações recentes na lei de improbidade. Então, fortemente, sempre cai improbidade, mas também você vai focar mais nas alterações que nós tivemos nos últimos 2 anos na lei de improbidade, uma delas trazida até bem interessante pela lei complementar 157, a lei que alterou a legislação do ISS, né? Então é bem interessante esse tópico. Outra questão que a gente poderia ver com relação a servidor também 8.112 vai cair, com certeza, mas num olhar um pouquinho mais aprofundado, PAD, processo administrativo disciplinar, porque ele envolve questões também de natureza constitucional. Perfeito? Tranquilo? Bom, então, acho que basicamente seriam esses os principais temas. Faltou um tema. Poxa, um tema muito bom. Responsabilidade civil do Estado. Poxa vida, responsabilidade civil do Estado, rapaz, esse daí é muito forte, principalmente questão ambiental. Já caiu em TRF4, por exemplo, na prova de sentença aqui também. Então, direito administrativo e prova de sentença, ela tem sido a tendência dos últimos anos, porque ele é muito aberto, né? Então, existe essa possibilidade real aí de você usar. Responsabilidade civil a gente usa no dia a dia, pode ser em juizado, pode ser no juízo civil. Responsabilidade civil do Estado é o nosso cotidiano, seja contra a Caixa, a ECT, a DENIT, mas enfim, uma série de outras entidades também. Então, a responsabilidade civil da União em danos ambientais. Agora a gente vai ter toda a questão da responsabilidade civil, eventualmente da União, do Sistema Único de Saúde, em face de ações que as pessoas que tiveram seus entes queridos ou que faleceram ou que não tiveram um tratamento adequado relacionado à pandemia, enfim. Fica com o tema da pandemia muito forte, mas não pense que vai ser aquela coisa, sei lá, meio básica. Levantamento do FGTS, não acredito. Eu estou julgando isso no dia a dia, mas não acredito que seja isso que vai cair. Eu acho que eles vão usar para grandes temas, né? Mas não há dúvida de que essa alteração em todo o mundo jurídico, nessa alteração da economia, não vai passar em branco no que diz respeito à próxima prova de juiz federal. Então, ficam aí as dicas. Espero que você tenha uma ótima semana e até uma próxima.